por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, no qual nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Aleluia! Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Você sentar no seu lugar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar mais uma vez. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, que o Senhor nos dê revelação, que o Senhor nos dê sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que toda dispersão caia por terra, que a palavra que vai ser ministrada no nosso coração, o Senhor fale conosco, e isso gera em nós uma poderosa transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje, como é o culto de domingo, nós temos mais pessoas, eu vou dar só uma palhinha que nós vamos falar, tanto na terça-feira quanto na quarta. 1517, há 500 anos atrás, um monge agostiniano chamado Lutero, vendo algumas coisas na Igreja Católica, ele se propôs a fazer uma reforma. Diga reforma. Reforma, irmão, não é destruir. Reforma é reformar aquilo que já foi construído. Então, o propósito de Lutero, a priori, nunca foi formar uma nova igreja, porque ele era um padre, um monge católico. O que ele queria era que as coisas que estavam erradas dentro da igreja fossem mudadas. E ele conseguiu fazer isso. Muitos antes dele tentaram fazer a mesma coisa. O problema é que a Igreja Católica fazia o quê? Cortem-lhe as cabeças, coloque na fogueira. E muitas pessoas morreram para que o Evangelho que nós conhecemos hoje pudesse chegar até nós. Naquela época era uma época de trevas. Pessoas não podiam ter o mesmo acesso que nós temos hoje à Palavra de Deus. Consequentemente, poucas pessoas liam a Bíblia. Então as pessoas, muitas delas eram enganadas. Nada mudou hoje. A diferença é que nós temos acesso à Bíblia. Mas o problema é que muitas pessoas não lêem. E porque não lê, qualquer pessoa fala, aquela pessoa que conhece um pouquinho mais de Bíblia, e ela já vai e acredita. Nós estamos na mesma época de trevas, irmãos. A nossa igreja, a igreja evangélica no Brasil, no geral, precisa hoje também de uma reforma. Por quê? Alguns anos depois da reforma protestante, no ano de 1517, Lutero fixou as 95 teses. Então, eles pegaram aquelas 95 teses, depois ele foi excomungado da igreja, e depois das 95 teses se formou isso aqui: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus, glória somente a Deus, que são os 5 sola: sola fide, sola Escritura, sola Cristo, sola gratia e sola Deo glória.
Por que somente isso? Nós aprendemos através das 5 teses, dos 5 solas da Reforma, que é somente a fé. Você não precisa pagar uma indulgência para poder ser salvo. Naquela época você tinha que pagar. Então, meu avô morreu, eu quero salvar meu avô, o que eu faço? Pago uma indulgência que ele fica menos tempo no purgatório, mas tira 50 anos dele lá no purgatório. Você já não precisava mais se arrepender de um pecado, não precisava mais confessar. Só que ele fez sola fide, somente a fé. Depois, somente a Escritura. A Igreja Católica tem 3 bases principais de autoridade. Uma das autoridades da Igreja Católica, uma delas é a Palavra de Deus. A outra autoridade é o Papa. E a outra autoridade é a tradição. Para nós, protestantes, que fomos protestar contra a Igreja Católica, nós falamos somente a Escritura. Por quê? Nós cremos que as tradições falham. Nós cremos que o Papa é um homem. E o Papa pode falhar também, ele é falível. Mas a palavra de Deus, ela é infalível. Depois, somente Cristo. Então, não é uma assinatura de um Papa que vai me salvar. Não é as boas obras que vai me salvar. Somente o sacrifício de Cristo. A penúltima tese é somente a graça. Então não vai ser as boas obras que eu faço, não é se eu ajudo o pobre, se eu dou esmola, é somente a graça. Eu não mereço, somente a graça pode me salvar. E o último, que é o só lhe deu glória, glória somente a Deus. E você vê que isso é a mesma coisa hoje. Tem gente que fala, o pessoal lá da católica fica adorando a Papa, fica adorando a imagem. Mas não muda muito do que nós, como protestantes, vivemos hoje. Tem gente que adora o bispo, tem gente que adora o apóstolo, o pastor, o artista gospel. Não muda nada. Glória somente a Deus. Aleluia! Só lhe dá glória. Amém? Essas são as 5 solas que nós vamos falar durante essa semana. E eu quero desafiar você a pesquisar um pouco mais a respeito disso. Que esse ano, que é o ano da Reforma Protestante, o ano de 500 anos, não pode passar em branco na sua vida não, viu, meu irmão? Mas hoje, o que essa reforma trouxe para nós, principalmente, é sobre o que eu quero falar hoje, que é a justificação pela fé. Diga isso para quem está do seu lado: você é justificado pela sua fé. Então a nossa fé em Jesus é o que nos justifica. Nós somos justificados pelo Senhor. Leia comigo novamente Romanos, no capítulo de número 5, no versículo de número 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero falar a respeito de alguns efeitos que a justificação tem na minha vida e tem na sua. E o primeiro é o que nós lemos agora, em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Nós temos paz com Deus. Diga para quem está falando: hoje você tem paz com Deus. Deixa aberto em Romanos, vá lá para Colossenses. Texto de Colossenses, capítulo de número 1. Se achou, dá um amém aí, viu, meu irmão? Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 19 em diante. Colossenses 1, 19 em diante. Diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras malignas. O nosso pecado nos afastava do Senhor. Nós éramos o inimigo do Senhor. Eu tinha dado um exemplo. Imagina só, você ser o inimigo de um grande traficante aqui no Pernambuco. Podem falar que no Rachão, que não deve ser tão grande que nem no Pernambuco em geral. Lá no Recife, lá um traficante bem grandão. Ele é teu inimigo. Você está com medo? Ninguém está com medo aqui. Eu ia ficar, viu, irmãos? Eu ia dormir de noite, com o olho aberto assim, que ia ter medo. Agora, às vezes nós temos medo de homens, mas não de Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, esse Deus poderia simplesmente nos esmagar, mas Ele fez paz conosco. Amém, Thiago, você entendeu? Ele fez paz conosco por meio do seu sangue naquela cruz. E a partir daquilo, nós poderíamos ter esse acesso ao Senhor. A paz foi derramada sobre nós. Por quê? Você é bonitinho? Não. Porque você é bonzinho? Não. Por causa da graça de Deus. Você e eu somos enormes pecadores. E esse pecado fazia de nós inimigos ferrenhos do Senhor. Mas a graça dele nos alcançou quando ele morreu na cruz do Calvário. E morrendo na cruz do Calvário, hoje nós temos paz com o Senhor. Amém. Antes que nós não tínhamos essa paz, vivíamos na ignorância, não sabíamos o que era o Senhor, o tamanho do poder de Deus, o que poderia acontecer com a ira do Senhor descendo sobre nós. Mas hoje nós não tememos mais a ira do Senhor, porque nós sabemos que a graça dele foi derramada sobre nós através daquela cruz do Calvário por meio do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos paz com o Senhor. Nós que éramos os seus inimigos, hoje somos os seus filhos. Hoje podemos ser chamados de amigos de Deus por causa do sangue da cruz do Calvário. Esse é o primeiro efeito da justificação. E é cada efeito, cada coisa que aconteceu, que nós vemos o tamanho do amor e da graça que o Senhor tinha por nós. Tinha, não tem? Romanos, no capítulo 5 ainda, quero falar sobre o segundo efeito. Diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Até aqui. Agora nós temos acesso ao Senhor. Aleluia. Nós podemos orar, nós podemos clamar ao Senhor, tendo uma certeza que o Senhor nos ouve. Eu sempre digo isso: só ora quem tem consciência e fé que o Senhor ouve. Quem tem consciência que há alguém que ouve aquela oração e que ouve aquele clamor. E hoje nós temos acesso ao Senhor, o Todo-Poderoso. Lá no livro de Ruth, diz que, no livro de Esther, quando ela queria chegar diante do rei, ninguém podia chegar perto do rei. Porque se alguém chegasse perto do rei sem autorização, morreria. E Esther, querendo salvar o povo de Deus, mesmo sem autorização, mesmo um mês sem ser chamada pelo rei. Imagina, você é esposa do rei, o rei te chama um mês. E ela chegou diante do rei, e o rei estendeu o seu cetro. E agora existia novamente o acesso. Ela teve acesso ao rei. Com o Senhor Jesus é quase a mesma coisa. Ele estendeu o cetro dele para nós. Hoje nós temos acesso a esse Deus, acesso a essa graça. Mas olha aqui, o acesso não foi você que conquistou. O acesso foi o Senhor que deu a você esse direito de chegar até Ele, de se aproximar até Ele. Por isso, diga assim para quem está do seu lado: ore, meu irmão. Hoje você tem acesso ao Senhor.
Esse acesso, irmãos, a qual nós, quando éramos inimigos, nunca tivemos. Nunca tivemos. Hoje, esse rei estende o seu cetro para nós, dizendo: você pode se achegar a mim sem medo. Você pode se achegar a mim com graça, porque é essa graça que Ele tem para conosco. Ainda lá no capítulo de número 5, no versículo de número 2, diz assim a palavra de Deus. Na parte B, igualmente, acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na presença da glória de Deus. O primeiro acesso é que nós obtivemos a paz com Deus. O segundo efeito é que nós obtivemos acesso ao Senhor. E o terceiro é que nós podemos nos alegrar no Senhor. Aleluia. Antes de você se converter, eu não sei se você era um desses que tinha muita raiva de crente. Tinha algum que era assim? Poucos, né, irmão? Glória a Deus por isso. Mas tinha aquele pessoal que tinha uma raiva de crente. Eu não gosto de crente. E os crentes é uma coisa: está feliz, está contente. Agora, aqui nessa parte que diz: e nos gloriamos na esperança da glória do Senhor, nós sabemos que nós podemos agora nos alegrar no Senhor. Tem muita gente que ainda tem medo de Deus, tem medo do próprio Pai. Lembra, irmão? Ter medo e ter temor são duas coisas diferentes. O temor fala de respeito. Você tem que ter temor do seu pai, da sua mãe, e não ter medo. São duas coisas diferentes. Porque o temor te gera respeito. E aqui nós sabemos que nós podemos nos alegrar no Senhor. Tem gente que só é feliz quando faz qualquer outra coisa. Mas saiba, olha aqui, você só vai ser feliz, você só vai encontrar o pleno prazer no Senhor. É só no Senhor que nós temos a nossa verdadeira satisfação. Não é nas coisas, não são em pessoas, não são em conquistas. A verdadeira alegria e a verdadeira satisfação você só vai conseguir encontrar no Senhor. Nele, olha aqui, nós nos gloriamos. Eu não vou me gloriar em quem eu sou. Eu não vou me gloriar no que eu tenho. Eu não vou me gloriar no que eu conquistei. Eu vou me gloriar no Senhor. Por que você vai se gloriar em alguma coisa se o que você tem foi o Senhor que deu? A palavra de Deus diz: nós nos gloriamos no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. E a palavra diz isso, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Quarto efeito, capítulo de número 5, no versículo de número 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamo-nos nas próprias as próprias tribulações, isso mesmo, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A palavra de Deus nos diz, se você achar rapidinho lá comigo, Tiago, no capítulo de número 1, que fica logo depois de Hebreus. Tiago capítulo 1, no versículo de número 2. Tiago, com o mesmo pensamento do apóstolo Paulo, ele diz assim: meus irmãos, tende o motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Olha aqui, irmão,
Tem alguém aqui que se alegra na tribulação? Irmão, glória a Deus. Vocês vão precisar ensinar eu um pouquinho aí. Porque na tribulação, nós ficamos como? Tristes. Tribulação. Se tribulação fosse boa, era uma maravilha, mas não é. Na tribulação nós sofremos. Na tribulação muitas vezes nós perdemos pessoas, perdemos o emprego, perdemos tudo que temos. Mas nós devemos nos alegrar na tribulação. É fácil isso, irmãos? Mas ele diz assim que nós devemos na tribulação perseverar, porque lá nós vamos adquirir experiência, e na experiência, esperança. Somente assim, irmão. Eu creio que se você hoje não está passando por nenhuma tribulação, logo você vai passar. Agora sabe o que você tem que fazer? Olha aqui, irmão. Persevera. Persevera. Você está lá no meio da tribulação. Persevera. Creia que o Senhor vai dar o livramento. Creia que o Senhor vai mudar a situação na sua casa. Creia que o Senhor vai mudar a situação lá na sua família. Creia que as coisas não vão continuar como estão. Agora o que você deve fazer? Perseverar. Tem muita gente que quando chega logo a tribulação, ele espana, ele abandona a fé, ele abandona o Senhor, ele abandona a célula dele. Eu já não quero mais saber de Jesus, porque antes de eu me converter parece que estava tudo bom, depois que eu me converti parece que virou uma luta. Aí faz o quê? Na hora da tribulação, abandona o Senhor. Mas assim, com o Paulo, o Tiago diz: se alegre na tribulação. Porque a tribulação, esses testes, irmão, olha aqui, eles vêm do Senhor. Não a tentação, que a palavra de Deus diz que o Senhor em nada nos tenta. Mas é lá na tribulação que o Senhor vai estar com você. É lá na tribulação que você vai crescer. A sua fé vai ser amadurecida. Você vai crescer no Senhor. Agora tem gente que vai permanecer criança na fé. Não avança no Senhor, porque quando chega a tribulação, em vez dele recorrer ao Senhor, ele foge, ele não persiste, ele não enfrenta o problema, ele não vai de frente com o problema, ele vai, deixa esse problema para lá, irmão, está passando dificuldade, está difícil, persevera no Senhor. Enquanto você perseverar, você vai adquirir uma coisa. E ela é a experiência. Diga para quem está do lado se você vai adquirir experiência, meu irmão. Através da experiência que nós adquirimos, algo vem para dentro de nós. E isso se chama esperança. A gente passa por muita tribulação. Só que quando eu vou passando por todas essas tribulações, eu vou persistindo. Eu sei que a situação vai ser mudada. Eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. Eu vou criando experiência. Porque eu já passei por isso. Eu já passei por essa situação. E depois que eu passo, eu crio esperança dentro de mim. Que quando esse problema vem de novo, eu já tenho esperança dentro do meu coração. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. E quem tem esperança no coração, ele consegue colocar esperança no coração do irmão também. Porque o irmão está passando por aquele mesmo problema que você, a tribulação. Aí você chega lá e fala assim: eu tenho experiência. Mas só tem experiência quem persevera, quem vai até o fim. Às vezes você está aqui e está pensando: mas está tão difícil servir o Senhor. Ah, porque servir o Senhor é uma luta. Um dia desses eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, ser crente é muito difícil. Ser crente é uma luta. Bom, aqui nós aprendemos que agora nós temos paz com o Senhor. Nós temos acesso, nós nos alegramos do Senhor.